Boa noite a todos, queridos irmãos, queridas irmãs. É com muita satisfação que sempre estamos aqui na casa, que às vezes a gente acha que é nossa, mas não é bem assim, né? É porque nos sentimos filhos dessa casa, porque como Leandro sempre nos acolheu, e assistimos e convivemos com o nascimento dessa casa de bênçãos e orações aqui. Vamos tentar, nesta noite, conversarmos um pouco a respeito do tema paz. É um tema muito vasto. Ele foi inspirado e principalmente no seminário de Clóvis Nunes, com mais de 1 hora, então não vamos falar tudo a respeito. A intenção aqui é pincelarmos o tema, lembrando que é importante cada um de nós depois aprofundá-lo. Da última vez que estivemos aqui, obrigado, tentamos conversar um pouco a respeito do universo. Por favor, que eu acho que eu estou... Tem que ter... A gravidade tem que funcionar aqui, eu não estava sabendo. Alguém estava aqui da última vez que eu estive? Acho que sim, né? É interessante porque da última vez que nós estivemos aqui, nós tecemos alguns comentários a respeito da nossa querida Terra, o quanto ela é jovem, o pouco tempo que estamos aqui vivendo nesse planeta de provas e expiações. E justamente isso é um tema que se encadeia porque, apesar do tempo que a humanidade está na Terra e que começamos aqui, o homem começou a desenvolver o senso de inteligência há pouco mais de 30 milhões de anos. Infelizmente, chegamos à seguinte conclusão, que não vivemos um minuto só de paz nessa terra. Não tivemos um dia de paz em cima deste solo. É interessante que o nosso tema provoque alguma sensação de estarrecimento nas pessoas. O intuito não é apavorar. O intuito não é trazer para nossas vidas alguns instantes de insatisfação ou mergulharmos numa ideia de que não vivemos a paz plenamente. Nós precisamos entender que todos os problemas, principalmente também na casa espírita, nós devemos estar situados no tempo e os problemas que nós estamos vivenciando. Então, se estamos conformados, se estamos satisfeitos com tudo que está acontecendo à nossa volta, algo não deve estar muito bem. Porque haveremos de constatar que muita coisa precisa ser feita. Na noite de hoje, para nos situarmos, principalmente com relação ao tema Vivemos em Paz, nós vamos principalmente traçar um panorama geral, principalmente num momento que vivemos no Brasil e no mundo também. É muito interessante a questão de trazermos para a nossa realidade no Brasil, porque não sei se os senhores estão sabendo, estão vivenciando, talvez nos últimos tempos, estamos cada vez mais envolvidos por problemas que crescem a cada dia, com índice de violência alarmante, feminicídios, as drogas que nos rodeiam nossos filhos, as brigas banais, a violência do dia a dia. Talvez a gente não tenha parado para pensar, porque talvez a gente não tenha se dado conta. E vamos perceber que às vezes não nos damos conta porque vivemos tão envolvidos com o problema
que ele passa a ser, talvez, de certa forma, banal. É tanto que, se abrirmos as páginas do jornal ou da internet, que é mais fácil hoje em dia, e lermos algum site da nossa cidade que foi assassinado algum indivíduo na nossa região ou na nossa cidade, é mais um. Estamos tão habituados a isso. E sem contar que existem aquelas pessoas que, não imbuídas de um sentimento de humanidade, às vezes ainda procura saber, mas talvez não tenham sido gente de bem. Como que se nós tivéssemos a capacidade de elegermos quem são pessoas de bem, quem merece morrer assassinado, quem merece ser vítima da violência, ou não. É tanto que hoje em dia, os jornais, alguns programas de televisão, que eu não lembro nem o nome direito de alguns, porque não os assisto, mas passam constantemente e vivem em busca, principalmente, desses assassinatos, porque tornam-se manchete. E alguns de nós escutamos, de uma forma pejorativa, alguns desses apresentadores de televisão falarem com o peito cheio, mais um CPF riscado. A que ponto nós chegamos? Principalmente nós que procuramos uma doutrina consoladora, principalmente nós que procuramos nos tornarmos espíritas, ou que estamos aqui tentando entender cada vez mais a respeito dessa doutrina consoladora e nos tornarmos dignos de tal título. Além dessa violência escancarada, a homofobia, a violência social, discriminações de todos os matizes, e por incrível que pareça, sem nenhuma conotação taxativa de A, de B ou de C, é interessante porque nós estamos vivendo isso principalmente e vemos todos os dias que situações que homens que poderiam trabalhar para que esses atos discriminatórios diminuíssem, pudessem trabalhar para diminuir essa violência, estão no poder e começam a criar situações embaraçosas e começam a difundir na cabeça das pessoas temas com mentiras, com meias verdades. Espero que seja bem entendida essa colocação minha. É o que estamos aqui expondo. Estamos expondo situações. Não estamos defendendo A, nem B, nem C. Para que depois cada um chegue às suas conclusões e que possamos criar ideias próprias e sabermos o que poderemos fazer para diminuir essa violência. Será que não estamos convivendo com essa cultura de violência? Será que não nos damos conta? Será que somos omissos? Qual a nossa parte nesse papel todo? É muito importante as pesquisas que são feitas, em todos os sentidos, com institutos sérios. E se a gente começa a perceber também, até essas pesquisas começam a ser taxadas desmerecidas. Então, por aí a gente começa a ver que parece que, sem querer, nós estamos entrando num turbilhão de desinformação e de ideias desencontradas, que nós precisamos estar bem conscientes e sabermos o que estamos ouvindo, para, a partir daí, criarmos uma consciência. Segundo Clóvis Nunes, a partir do ano 2000, foi muito interessante porque a Unesco começou a fazer determinados levantamentos e eu fiquei estarrecido porque não sabia
E justamente Clóvis Nunes foi um dos fundadores do movimento Move Paz, que também lutou muito pelo desarmamento, pelo Estatuto do Desarmamento. Vejam os senhores como esse tema é muito atual, até porque nós sabemos que existem ideias no Congresso que transmitam e que querem acabar com o Instituto do Desarmamento. Mas esse Instituto do Desarmamento, ele foi baseado principalmente nessas pesquisas. No ano 2000, a Unesco se reuniu e chegaram à seguinte conclusão: que por ano se mata no mundo mais de 1 milhão de pessoas por armas brancas e ligeiras. Armas brancas e ligeiras são revólveres, pistolas. E aqui isso significava que no ano 2000 se matou mais do que 4 bombas atômicas que explodiram em Hiroshima e Nagasaki. O Brasil ostenta o título de campeão mundial de crimes por armas brancas e ligeiras. São pouco mais de 50 milhões de assassinatos por ano. E o que nós começamos a ouvir por aí é que, para a gente diminuir a violência, para a gente proteger nossas casas, nossos filhos e a nós mesmos, nós precisamos ter uma arma, custe o que custar. E esquecemos que, estatisticamente, mostra-se que a arma é um péssimo instrumento de defesa. Nos Estados Unidos, grande parte dos policiais que morrem com sua própria arma prova que, imagine, um indivíduo que está preparado para manusear um instrumento daquele. E na maioria dos casos, quando esse indivíduo é abordado e ele é morto com sua própria arma, imagine se um de nós resolver comprar um revólver, botar na cintura e sair por aí achando que está protegido. Mas isso choca, porque principalmente essas informações, elas são esquecidas. Quando a gente começa a perceber que em 15 anos de guerra do Vietnã, matou-se 50 mil soldados. E no Brasil, mata-se isso por ano. E nós estamos tão acostumados. E acho que a gente acha estranho quando se abre um noticiário, alguma página da internet que passa uma semana que não houve nenhum homicídio na região. A gente acha estranho. Porque nós estamos tão envolvidos com essa cultura de violência que a gente já fica esperando uma hora ou outra que vamos receber uma notícia como essa. Então nós começamos a perceber, isso são situações mais extremas. Mas nós também esquecemos que essas pesquisas mostraram que a cada 7 segundos uma mulher é agredida no Brasil. Pernambuco, os índices de feminicídios é alarmante. Nós começamos a ver, hoje em dia, principalmente, o que é que as pessoas têm hábito de fazer? Nas escolas, os alunos começam a filmar colegas que são espancados. E nós achamos ainda que o Brasil é um país cordial. Talvez nós estamos vivendo uma guerra civil não declarada e não nos damos conta disso. Até no dia que um parente nosso, um amigo muito próximo, é vítima de uma violência como essa que nós estamos envolvidos e não sabemos. Se partirmos para a droga, nós vamos ver estatisticamente. E outra coisa,
outro dado que eu preciso falar aqui, que eu já ia esquecendo. É interessante, porque esses dados mostraram que 63% dos homicídios provocados aqui no Brasil eram por pessoas que não tinham antecedentes criminais. Crimes banais. Pessoas que têm uma arma ilegal dentro de casa e que por uma briga boba com o vizinho, por uma discussão num bar, ou matam o companheiro ou a companheira dentro de casa. 63% não cometeram, não viviam dentro de uma prisão ou não tinham esboçado nenhum sinal de violência que levasse à situação tão extrema. Outra situação violenta que nós achamos que o Brasil é um país cordial. E aí a gente começa a entender por que existe indústria que financia políticos que querem que o Estatuto do Desarmamento se acabe no Brasil. O Brasil é o maior exportador de armas brancas ligeiras. O Brasil produz fuzil, granadas, mísseis. No Brasil produz uma bomba que foi proibida em 90 países. Todos se reuniram, fizeram um tratado e proibiram a produção e a compra dessas armas. Dessas bombas, perdão. São as bombas de fragmento, ou bomba cluster. Ela é arremessada de um avião. A poucos metros do solo, essa bomba explode. Alguns fragmentos são espalhados e viram minas subterrâneas. O Brasil produz e exporta essas bombas para guerrilhas, ditaduras. E aí a gente começa a entender por que determinados políticos têm o maior interesse que essas ideias absurdas, como já falamos aqui do aborto e outras, se espalhem e a gente fica tudo feito aquela lagartixa de parede que a gente conhece, né? Ou achando que a única solução é essa. Porque nós esquecemos também que vivemos engajados em outro problema muito sério, são das drogas. As indústrias de violência, como o próprio Clóvis Nunes nos coloca, que é a indústria das armas, das drogas. O faturamento das drogas se equipara ao petróleo. Em 2015, estima-se que no Brasil circulou pouco mais de 68 toneladas de drogas. Pouco mais de 20 a Polícia Federal conseguiu recolher. O resto foi consumido. Essas drogas foram parar aonde? Nós temos um colega lá em Bezerros que começa a fazer um trabalho lá no Centro Espírita com essas famílias de dependentes químicos. Os índices são assustadores e alarmantes. Se vocês procurarem conhecer o problema cada vez mais de cada cidade onde vocês moram, vocês talvez irão ficar estarrecidos com a quantidade de bocas de fumo que existe numa cidade como Camusim, como Bezerros. E aí você vai começar a entender por que essa indústria do tráfico, das drogas, consegue faturar tanto, sem às vezes nos darmos conta disso aí. Então, a gente precisa principalmente se situar, entendermos que precisamos questionar nossos representantes e qual o nosso papel diante disso aí.
A segurança pública no nosso país, o que é que a gente começa a ouvir? A população carcerária no Brasil é mais ou menos em torno de 700 mil presos. Alguém já visitou algum presídio aqui? Não, né? Mas, aqui não, que aqui todo mundo é espírita, ninguém deseja isso, mas o que é que a gente escuta por aí? O que é que se deseja para aqueles nossos irmãos que estão lá dentro? Hã? Que tomasse uma injeção letal, que sumisse, que desaparecesse, que ali não tem jeito, que ali está tudo perdido. Não é isso que a gente escuta por aí? As pessoas, algumas, infelizmente, por falta de sensibilidade, de orientação, sei lá de quê. E muitas dessas pessoas que pensam assim, se perguntarem, a maioria delas tem algum credo religioso. E essas que dizem que têm um credo religioso, na sua maioria, acreditam em Jesus. Então estamos envolvidos num problema muito sério. Traçando esse panorama, nós entendemos que, principalmente nas políticas públicas, não existe prevenção para os delitos. Só se tenta resolver o problema depois que ele acontece. E aí essa é a pior hora. Porque se alguém ler aqui a respeito da situação dos presídios no Brasil, eu já ouvi relatos de que se comparam às masmorras do tempo da Idade Medieval. Mais na frente nós vamos fazer alguns comentários a respeito do que Kardec vem nos dizer, porque de certa forma nós somos coniventes com essa situação. Porque vocês vão dizer assim, meu amigo, o que você está dizendo é que realmente nós não temos para onde correr. Está tudo perdido. Não é? A situação está desesperadora. A gente fica sem saber o que fazer. Quando eu comecei a ler a respeito desse tema e comecei a me interessar, e comecei a pesquisar, o que a gente tem são muitas informações distorcidas. Eu não sei se os senhores já ouviram falar a respeito de auxílio-detenção. Já ouviram falar? Parece que é uma maravilha, né? Dá vontade até da gente cometer um crime e ir lá para dentro para receber sem fazer nada. É isso que nós ouvimos, não é? Mas não é bem assim. Se os senhores forem pesquisar, quem recebe auxílio-detenção é pouco menos de 10% da população carcerária no Brasil. Só tem direito ao auxílio-detenção quem foi preso, condenado e contribuía, tinha carteira assinada e contribuía com o INSS. Mas o que se difunde nas redes sociais é que eu já vi até um absurdo de uma rede social postar uma fila de vários detentos, todos algemados, na fila de um banco, na frente de um banco do Brasil, dizendo que ali eu recebi auxílio de detenção. Já viram isso? Eu já vi. Então se falta com a verdade. Não é bem assim. Porque quando você começa a frequentar um presídio, você só encontra a maioria analfabeto. Que nunca tiveram uma carteira assinada na vida. Como é que um sujeito daquele vai receber um auxílio de detenção? A maioria nunca tiveram nenhum primeiro emprego. Mal completa 18 anos e já vão lá para dentro. Baseado nisso, nós, no Centro Espírita, resolvemos levar um projeto para dentro do presídio lá de Bezerros,
A CIS já tinha me chamado para isso fazia alguns anos, para realizarmos procedimentos odontológicos dentro do presídio, nas piores condições possíveis. E eu resolvi topar. Ele já tinha me chamado fazia mais de 5 anos atrás. Mas hoje em dia, com essas informações tão distorcidas que nós temos na sociedade, eu digo, eu vou precisar fazer alguma coisa. Eu vou lá, eu vou ver como é que a situação funciona. Chegando lá, nos deparamos com a realidade como essa que estou lhes falando. Pessoas, a maioria droga, a maioria jovens. Toda semana sai um entre 4, na média. Superlotada, sem condições. Resolvemos fazer esse trabalho e mais na frente vocês vão entender porque eu pensei. Eu digo, eu não vou dizer nada a ninguém não. Vamos fazer em silêncio, a gente faz e fica para a gente mesmo. Mas nós vamos ver mais na frente que o próprio Kardec nos mostra. E vamos entender que não tem nada perdido. E a violência e o mal prospera entre nós. Sabe por quê? Porque os bons, que são a maioria, são tímidos e são omissos. Tem até vergonha de falar no bem que estão fazendo. Isso não é nenhuma vergonha. E nem estou me vangloriando por estar fazendo isso. Até porque não acredito que tem nada que eu faça para diminuir os meus pecados. Feita aquela música aqui de 2 esmolas todo dia para diminuir os meus pecados. Mas a vontade que deu foi justamente porque, poxa, se nós temos Jesus como modelo e guia, o mestre da paz, por isso é conhecido como Filho de Deus, onde todo mundo só deseja que aquelas pessoas que estejam lá dentro sejam banidas da sociedade. E eu ficava antes me perguntando quando passava no presídio. Digo, meu Deus, como é que pode? A gente ainda vive numa sociedade onde pessoas têm que viver trancafiadas dentro de celas porque não têm condições de viver em sociedade. E o que é que a gente pode fazer? Então foram situações que foram se somando. Isso tinha mais ou menos uns 10 anos que Assis tinha me proposto essa ideia, porque antes ele já tinha me dito que a situação era terrível, onde o sujeito lá dentro, preso, sem condições, grita a noite todinha com a dor de dente. Vocês têm noção do que é isso? E no outro dia não poder fazer nada? E eu tinha medo de ir. E hoje nós chegamos à seguinte conclusão. Antes, nenhum chega algemado. E dentro da sala não fica nenhum policial. Então eu acho que tem que se ter muita coragem para tentar olhar por esse lado, sabe? E é principalmente porque a gente precisa tomar alguma atitude. E chegou a hora da gente fazer o que a gente puder. Porque se a gente for olhar aqui, principalmente na questão 642 do Livro dos Espíritos, se os senhores me perguntem, eu vou ler para os senhores. Kardec pergunta aos nobres espíritos a seguinte indagação: para agradar a Deus e assegurar a sua posição futura, bastará que o homem não pratique o mal? Leio novamente para ficar mais sólido. Para agradar a Deus e assegurar a sua posição futura, bastará que o homem não pratique o mal? Os espíritos responderam: não. Cumpre-lhe fazer o bem no limite de suas forças.
porquanto responderá por todo o mal que haja resultado de não haver praticado o bem. Nenhuma dúvida de que nós precisamos praticar o bem no limite das nossas forças. Agora, cada um faz o que pode. E cada um toma a sua postura e toma a sua iniciativa dentro do seu tempo. Eu resolvi contar e fazer parte dessa história que estou lhes contando, porque a gente começa a perceber, e principalmente quando vai ler alguma coisa sobre os pacifistas, muitos dos pacifistas falam justamente o que a espiritualidade nos colocou para a gente. Martin Luther King Jr. disse que, em suas palavras, que ele não tem medo do grito dos maus, mas sim do silêncio dos bons. Então, se a gente começa a perceber, por que parte essa vontade de fazer alguma coisa? Porque diz, não é possível que ali dentro não tenha ninguém que tenha uma oportunidade e melhore. Claro que tem aqueles de alta periculosidade que a gente não tem contato, sim. Mas será que tudo está perdido? Ninguém tem uma nova chance, nem uma nova oportunidade? E é impossível que um espírita venha querer achar que, por exemplo, uma pena de morte vai resolver a situação. Aí é o cúmulo do cúmulo. Não é verdade? E a gente precisa fazer alguma coisa na prática. O que é que a gente precisa praticar? É como uma vez chamaram de Valdo, os espíritos falaram, você vai ter que ir. Antigamente tinha a casa Hanseníase, né? Aqueles hospitais de Hanseníase. E Divaldo disse que com muito medo de ir para visitar os amigos, os irmãos leprosos. E a espiritualidade disse a ele, disse, olha, é melhor que você vá lá do que você um dia ter que ir para lá. É por isso que eu já fui para lá também. Eu tenho um dia ter que ir para lá. Então a gente às vezes precisa ver a realidade do outro. Entender a realidade do outro. Porque quando a gente começa a ouvir as histórias, a ver que aquelas pessoas estão numa situação daquela, a gente para pensar e para valorizar a vida. E ver que nós temos tantas oportunidades. E por que não fazer? Cada um dentro de suas possibilidades. Porque também nós estamos envolvidos numa cultura de violência tão séria que, como repito, não nos damos conta disso aí. E foi interessante porque eu não sabia dessa história. Eu não sei se Leandro também sabia. Tinha uma senhora lá em Bezerros, do Centro Espírita, Dona Ninon. Ela passou 1 ano presa. Porque foi acusada de matar o seu marido em Recife. Depois desse tempo todo, conseguiram provar que ela era inocente. Ele tinha um sócio que conseguiu fazer uma cópia da chave. E à noite entrou e todo o cenário do crime levava a crer que ela tinha cometido o assassinato. E aí? Isso não pode acontecer com qualquer um de nós? A gente não sabe o que pode acontecer com a gente. E aí? Aí nessa hora a gente vai ser o quê? Se lembrar de pedir misericórdia dos outros,
ou de pedir para essas pessoas olharem a nossa realidade de uma forma diferente, porque nós todos somos passíveis de erro. E se estamos aqui para aprender a praticar a verdadeira caridade, devemos levar tudo isso em consideração. Porque também, nesse contexto de violência, de drogas, parece que o homem perdeu um pouco o rumo. Basta observar o índice de suicídios. Por ano, mais de 800 mil pessoas cometem suicídio. Esse suicídio hoje é maior, principalmente entre pessoas jovens. Pessoas que perderam o rumo. E muitos deles também estão envolvidos no mundo da drogadição, do álcool. Por quê? Principalmente porque estão envolvidos, ou nós estamos vivendo uma sociedade violenta. E às vezes não nos damos conta. Houve um tempo que a gente ouvia na casa da gente que se a gente apanhasse na rua, quando chegava em casa, o que era que acontecia? Apanhava dobrado. Não é isso? Hoje em dia, o que é que a gente vê? Eu fui levar meu filho no colégio, passei na quadra, a mãe estava, tipo a gente fala, dando um rela no menino, né? Daqui a pouco ela me acompanhou, passou, disse, cale a boca. Você não apanhou ainda. Eu tive um susto. Às vezes a gente, sem mais nem menos, começa a perceber. Um dia eu fui passando e uma mãe estava sentada com duas crianças. Não sei o que foi que o menino falou, só sei que quando eu olhei, ela meteu a mão na cabeça da criança. É um ato covarde. E às vezes nós vemos que se ensina a essas crianças, o que é que essas crianças aprendem? Se não temos paciência de conversar, de sentar, de dialogar, de ponderarmos com a criança indefesa, estamos desequilibrados a tal ponto. E olhe que foi duas situações difíceis. Você podia ter olhado para a mãe que estava na praça. Aparentemente, ela não tinha a condição financeira de que a mãe que estava no filho no colégio. Era bem diferente. E aí? O que as pesquisas mostram também, que não é o fato da desigualdade social, não é o fato de se ter muito ou se ter pouco, em que os indivíduos estão preparados, estão educados. Porque na maioria das vezes, esse tema é muito vasto, e aí se a gente também for entrar, a coisa vai se estender demais. Mas o próprio Clóvis Nunes vem nos provar que essa cultura de violência se formou na escola. Nós não somos educados na escola, nós somos instruídos. Nós somos preparados para sermos máquina de produzir dinheiro. Não se aprende a valorizar o outro. Até porque quando a gente começa a ouvir, fulano, tu queres ser o quê? Tu vai para a escola para ser o quê? Eu quero ganhar dinheiro. Por que você escolheu tal profissão? Ah, porque essa dá dinheiro. Será? Dá. Então nós não somos instruídos. Falta muito para a educação nos tornarmos pessoas que possam conviver em sociedade. É tanto que você na faculdade, quem faz direito não fala com quem faz psicologia. Quem faz medicina
não fala com quem faz odontologia. Parece que as classes, as pessoas estão sendo preparadas ali dentro para sair na rua, começar a trabalhar, um ter mais do que o outro e por aí vai. Os verdadeiros valores são totalmente esquecidos. Não é verdade? Às vezes você diz: o que é que seu filho vai ser? Eu sei lá. Eu não sei. Eu estou tentando instruí-lo para que ele seja um homem de bem. Para que ele trabalhe na profissão que ele escolheu com amor. E se dedique e faça alguma coisa que seja bem para ele e para o outro. Mas tem coisa que não vale a pena ele fazer. Mas por que não vale a pena? Porque não dá dinheiro. Às vezes a gente conhece pessoas que têm tanto dinheiro e não tem nada na vida. Lhes falta o essencial, que é dignidade e honestidade. Dificuldade todos nós temos. E se os senhores me permitem, eu vou ler para vocês, é interessante, quando na pergunta Na pergunta 685, que Kardec, no comentário, ele diz o seguinte: isso vai casar bem direitinho no que a gente está falando aqui. Não basta dizer ao homem que ele deve trabalhar. É necessário também que o que vive do seu trabalho encontre ocupação. E isso nem sempre acontece. Quando a falta do trabalho se generaliza, toma as proporções de um flagelo, como a escassez. Eu não sei se os senhores estão vivendo num país onde o trabalho está faltando. A ciência econômica procura o remédio no equilíbrio entre a produção e o consumo. Mas esse equilíbrio, supondo-se que seja possível, sofrerá sempre intermitências. E durante essas fases, o trabalhador tem necessidade de viver. Há um elemento que não se ponderou bastante e sem o qual a ciência econômica não passa de teoria: a educação. Ele pegou o exemplo da ciência econômica, mas qualquer ciência, a educação. Kardec continua: não é educação intelectual, mas a moral, e nem ainda a educação moral pelos livros, mas a que consiste na arte de formar os caracteres. Eu repito, mas a que consiste na arte de formar os caracteres. Aquela que cria os hábitos, porque a educação é um conjunto de hábitos adquiridos. Quando se pensa na massa de indivíduos diariamente lançados na corrente da população, sem princípios, sem freios, entregue aos próprios instintos, deve admirar das consequências desastrosas desse fato? Quando essa arte for conhecida, compreendida e praticada, o homem seguirá no mundo os hábitos de ordem e previdência para si mesmo e para os seus, de respeito pelo que lhe é respeitável. Hábitos que lhe permitirão atravessar de maneira menos penosa os maus dias inevitáveis. Então, isso que nós vivemos, que nós estamos passando, de violência, de uma série de consequências, é da ordem natural das coisas. Porém, se estivéssemos preparados para isso, as coisas seriam diferentes. Então a gente começa a perceber que do jeito que a educação vai, do jeito que nós ainda tratamos essas questões, ainda permaneceremos e passaremos por muitas tribulações. A desordem e a imprevidência são duas chagas que somente uma educação bem compreendida pode curar.
Nisso está o ponto de partida, o elemento real do bem-estar, a garantia da segurança de todos. Então, o que é que a gente começa a perceber? O que é que nos falta? O que é que falta para a maioria das pessoas? Nós precisamos de uma transformação moral. Essa educação transcende. O Espiritismo tem um papel muito interessante. Porque não adianta de nada nós estarmos apenas falando aqui de algo que transcende, de algo que está muito além das nossas possibilidades. Se não for um Espiritismo prático, não serve para nada. Nesse leque de violência que nós estamos falando, em tudo isso que nós tecemos esses comentários, aonde é que estão os líderes religiosos? Aonde é? Onde é? E nós vivemos num país onde achamos que somos cordiais, pátria do Evangelho. Será que é mesmo? Será que é mesmo? Ou não está faltando muita coisa para a gente chegar e praticar na verdade? Então nós precisamos entender e nós precisamos sair daqui percebendo que a situação precisa ser vista, encarada, precisa ser trabalhada. Nós precisamos estar preparados para conhecer, até porque não poderemos ficar omissos, não poderemos ser omissos nem passivos. Existem vários movimentos que nós precisamos estar engajados. Não estamos falando aqui, nem estamos defendendo, ou não estamos falando que precisamos nos envolver nos debates políticos. Mas está provado, não dá para a gente viver à parte dos problemas políticos. Nós precisamos entender, nós precisamos nos questionar. A atitude que vamos tomar lá fora é diferente. Mas não dá para o espírita viver à parte. Não. Se for problema político, eu não falo, eu não comento. E você vive em que mundo? Você não está encarnado na Terra, não. No Brasil, principalmente no Brasil. Então não podemos viver à parte desses problemas. Nós precisamos saber o que está acontecendo. Alguém só pode ser a favor ou contra uma ideia quando você tem condições de falar a respeito daquela ideia. Se ela é correta, se ela é errada. Você só defende o aborto se você tiver uma ideia do que é, se é um crime, se não é. E como é que você vai fazer isso se você não procura subsídios? Como é que você pode defender uma ideia como essa? Como é que você pode defender um estatuto do desarmamento? Como é que você pode ser uma pessoa não violenta? Quais são as atitudes que você precisa tomar diante da violência do mundo? Principalmente nós que somos espíritas. Até porque essa questão de ser espírita é muito complexa, viu? Hoje em dia eu fico meio assim, porque como nós somos conhecidos, que frequentamos o centro, né? Às vezes tem pessoas que chegam, é fulano, fulano de tal. Fulano de tal não é espírita? Ela não frequenta lá o centro? E eu sei lá? Nem eu mesmo sei se eu sou espírita direito. A pessoa tem um susto. Ora, mas você não frequenta? Você sim. Olha, mas eu não posso lhe explicar isso dentro de 2 palavras. É uma luta constante. É um trabalho no dia a dia. E às vezes você se pega numa situação que você diz, meu Deus, eu fiz isso?
Eu falei mais alto? Eu fui ignorante? Eu disse isso? Eu disse aquilo? Eu já lhes contei uma história aqui de Severino Celestino, não foi? Ele tinha deixado um carro na concessionária. Contei? Se eu contei, vocês esqueceram. Severino Celestino, vocês sabem, né? Palestrante espírita, autor de vários livros. Ele disse que tinha deixado um carro para fazer a revisão na sexta-feira em João Pessoa. E quando voltou ao consultório, começou a trabalhar. E sabia que 5 horas da tarde fechava a agência. E ele tinha que passar lá para pegar o carro, porque senão o final de semana ia ser muito complicado, tinha que deslocar para a palestra e aquela coisa toda que a gente sabe do dia a dia. Ele saiu nas carreiras, quando chega na concessionária são 5 horas e 5 minutos. Ele disse que a moça recepcionista estava serrando as unhas, né, ajeitando as unhas, e ele tentou convencê-la, explicando a situação, mas ela se manteve irredutível. Não, o senhor sabe que 5 horas... Aí ele disse que começou a apelar. Mas minha santa, minha querida, eu sei, mas não teria ninguém aí que você poderia conversar, explicar a minha situação. Eu ainda estou aqui, olha, são 5. Não, o sistema já foi desligado e ele, Pai nosso que estás no céu, porque esse que foi subindo um calor, né? E ele disse que, tentando se controlar, ele disse que por um instante, quando pensou nos compromissos, quis se balançar para falar mais alto. Diz que uma voz por trás dele disse, professor Celestino. Ele disse que se virou, teve um susto. Era um cara com um crachá, diretor-geral. O senhor por aqui, o que é que está faltando? Aí ele disse que olhou para a recepcionista, fez assim, balançou a cabeça. Aí ele disse, não, eu só estou aqui conversando com essa sua nobre funcionária. Mas ela estava me explicando que eu cheguei 5 minutos atrasado e que os computadores são desligados 5 horas. Explicou. Ele disse, o senhor vai levar o carro agora. Não se preocupe. Eu escuto os seus programas. Eu já li seus livros. O senhor já pensou? Ele disse que ficou... Ele disse, já pensou? Se esse homem chega aí e me escuta falando um pouquinho mais alto, porque eu estava naquele momento de desespero, querendo explicar a minha situação, e ela estava irredutível. Então, são situações que nos assaltam constantemente. Nós somos instruídos, na maioria das vezes, a reagirmos à situação e não agirmos diante de uma situação. E muitas vezes essa reação, dependendo de como ela for, você pode colocar toda uma existência a se perder. Uma das coisas que eu fico pensando, alguém já foi assaltado aqui? Eu nunca fui assaltado. E eu vivo treinando a minha mente para que no dia que isso aconteça, eu me mantenha o mais tranquilo possível. Para justamente não reagir diante de uma situação tão perigosa como essa. E em outras situações que você também é agredido verbalmente e que às vezes você se depara com uma pessoa que chegou numa repartição pública e aquela pessoa não dormiu direito, né? Talvez tenha tido uma indisposição intestinal na noite, não tenha dormido uma noite legal, está com algum problema conjugal ou alguma coisa assim, e você ser agredido por aquela pessoa, como é que você vai reagir? É difícil, não é? É difícil. Muito difícil. Mas nós temos que estar constantemente
nos questionamos e nos preparamos para determinadas situações. Porque se nós lembrarmos de Jesus, qual o conselho que ele nos deu? Ele que era conhecido como o mestre da paz. Se alguém bater a sua face, o que é que você deve fazer? Ele nos deu o válido exemplo da outra. Jesus foi o maior pacifista que esteve aqui na Terra. Toda a sua doutrina é de mansidão. E como é que nós buscaremos essa paz? Tem alguns irmãos nossos que se cumprimentam assim, né? A paz do Senhor. E às vezes eu não sei nem se, nesse momento que se troca essas congratulações, se entende-se o verdadeiro alcance dessas palavras. Ou se é automático. Se não for automático, ótimo, que coisa tão maravilhosa. Mas quando nós desejamos a paz do Mestre Jesus, é algo que transcende. É algo que talvez a gente ainda precise passar muitas reencarnações para entender isso. Porque é a verdadeira paz. É a paz que reina no silêncio do universo. E eu desprovei na última vez que estive aqui que nós somos feitos, nosso corpo é feito do pó das estrelas. E a mesma força que guia as estrelas também nos guia. Então, mesmo diante das piores situações, não devemos nos esquecer que essa força cósmica está sempre e estará sempre a nos guiar. E devemos pedir a esse Mestre da Paz que nos tornemos um pacificador neste mundo de provas e expiações, onde 7 bilhões de almas encarnadas, como nós, ignorantes, em evolução. É por isso que nós ainda vivemos tantos embates, porque nos deparamos com pessoas iguais a nós. Eu estou falando no geral, não estou ofendendo ninguém aqui. Eu queria terminar a nossa conversa na noite de hoje. Eu queria que vocês me ajudassem. Nós vamos repetir junto 3 frases. Agora eu quero que vocês acordem. Quem está dormindo aí, se balance na cadeira. E eu preciso que vocês digam essas 3 frases junto comigo, tá certo? Eu vou dizer quais são as frases, depois a gente repete todo mundo junto. As 3 frases serão as seguintes: eu sou a paz, você é a paz, nós somos a paz. Ok? Vamos lá? Eu sou a paz, você é a paz, nós somos a paz. Muita paz para todos e muito obrigado. Eu faço a prece, né? Nesse clima de paz, estamos todos contagiados com a paz do nosso Mestre Jesus. Mantendo os nossos pensamentos elevados, vamos agradecer por essa oportunidade de estarmos aqui reunidos em nome desse Mestre da Paz. E os bons espíritos, os mentores espirituais que nos guiam, ajudem a transpor-nos essa existência. Mesmo diante das dificuldades, evoquemos essas mensagens que nos consolam e temos a certeza que no futuro não tão distante, seremos também instrumento dessa paz nesse planeta de provas e expiações. E que deveremos nos encontrar e nos reunirmos como uma grande família, pois que o Mestre Jesus
nos deu a certeza que, se crermos, poderemos fazer muito mais. Amparo nos protege, que possamos voltar para nossos lares tranquilos e em paz. Que assim seja.